Bem-vindos. Inspiração, inspiração, expiração e expiação. Cada vez que a gente inspira, a gente absorve, a gente traz para dentro de nós oxigênio e toda a energia que o mundo tem, que o ambiente tem a nos oferecer. E isso nos inspira, nos dá ideias, nos favorece a criatividade. A possibilidade de estabelecermos gestos espontâneos com relação ao mundo. A cada vez que a gente expira, a gente coloca para fora. A gente devolve para o mundo aquilo que não mais nos pertence. A gente entrega para novas trocas. E assim também a gente expia. Porque a expiação, uma vez que vivemos num mundo de provas e expiações, é uma chance que a gente tem de resgatar alguns acontecimentos e algumas faltas, algumas falhas que a gente deixou ainda travancado em algum momento. É uma chance da gente se reinventar. E quando me foi proposto que eu conversasse com vocês sobre ação, foi essa a ideia que me veio na cabeça. A gente pensar e repensar um pouquinho sobre esse nosso lugar no mundo, sobre as nossas ações, os nossos gestos, as nossas ações criativas e transformadoras, e como elas são transformadoras de nós mesmos e do mundo que está à nossa volta. Eu sou Júlia, mais um dos tantos e tantos trabalhadores da Quinta de Luz, e estou aqui para conversar com vocês hoje. Então, pegando um pouquinho disso que a gente estava falando, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde tem há muitas moradas na casa do meu pai. E aí, enfim, eu cheguei na partezinha que fala sobre mundos de provas e expiações, que é de Santo Agostinho, Paris, 1862. No item 15, ele diz o seguinte: a Terra é um dos exemplos de mundos onde os espíritos resgatam suas dívidas. Existem milhares de outros mundos que possuem o mesmo objetivo. Porém, todos têm em comum servir de exílio aos espíritos rebeldes às leis de Deus. Exilados na Terra, esses espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens, quando desenvolvem as qualidades do coração, e lutar também contra os rigores da natureza, onde desenvolvem as qualidades da inteligência. É assim que Deus, em sua sabedoria e sua bondade infinita, torna o próprio castigo do espírito proveitoso para o seu progresso. Aquela hora que a gente tem a constatação de que tudo o que acontece ao nosso redor e tudo o que acontece conosco está nos alimentando, está nos nutrindo verdadeiramente, né? Então, quando a gente pensa em mundos de provas e expiações, às vezes a gente fica achando que a gente está vivendo aqui só para sofrer consequências de algumas coisas. E isso não é bem verdade. A gente está aqui também para transformar, mas principalmente para criar novas soluções para os desafios que aparecem na nossa vida. A expiação, essencialmente, é isso. É uma chance da gente ter, vamos dizer assim, a nossa liberdade, de certa maneira, contida ou condicionada. Não, acho que não é nem condicionada, mas contida mesmo, como se fosse um processo de contenção. Quase como se fosse uma usina hidrelétrica, tá? Que a gente tem todo aquele montante de água, aquele volume de água, e que a gente precisa de uma barreira, né, de uma represa, para que a gente possa abrir as comportas da represa para que a água passe dentro de um nível ótimo que gere energia de um jeito que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível. Não estou aqui nem falando, talvez, que seja, sei lá, a melhor forma de a gente capturar energia, de a gente gerar energia, porque os impactos de uma usina hidrelétrica são grandes também. Mas só para usar o exemplo para vocês. Então, às vezes, a gente precisa ter a nossa liberdade, vamos dizer assim, represada, em certa maneira, e eu acho que essa pode ser uma boa metáfora para a gente entender o mundo de provas e expiações. Provas nós vamos ter sempre, porque elas são desafios, elas são chances para mesmo espíritos superiores caminharem sentido a sua evolução, né, rumo à sua evolução. As expiações são possibilidades de resgate, possibilidades de uma transformação, de uma purificação, de uma filtragem da ação, de uma filtragem e de uma purificação para que a gente tenha um refinamento da conduta com relação a algo, enfim, ou qualquer coisa que seja. Então, a cada vez que a gente expia algo,
a gente faz como um movimento de expiração. A gente devolve para a natureza de um jeito que a gente não vai mais usar, mas o mundo, o ambiente, o universo, outros espíritos vão se utilizar também daquela experiência. Vocês já devem ter ouvido falar que muitas vezes espíritos que são mais evoluídos em alguns aspectos, né, por exemplo, no aspecto intelectual, eles reencarnam num mundo menos evoluído para poder evoluir no aspecto moral, por exemplo. Então, aqui entre nós, muitos já estiveram, talvez, em uma situação de um mundo talvez mais evoluído e encarnaram aqui agora com essa possibilidade de agir diferente e, a partir dos conhecimentos que já adquiriram em outros âmbitos, agir diferente nesse aspecto moral. E vice-versa, porque assim a gente vai um dando a mão para o outro e vai puxando a evolução de todo mundo. Então, o que a gente acha que é desprezível para nós, não é desprezível para o universo. Nada se perde, tudo é transformado, tudo é passível de reciclagem, de transformação, de ajuda ao outro também. E aí eu me lembro de Joana de Ângeles. No livro Vidas Vazias, ela fala: a vida humana tem o sublime objetivo de amar, que se aprende através do cuidadoso treinamento, desde os primeiros dias do corpo. Quando a gente é um bebezinho, a gente é pura ação, né? É choro, grito, é movimento corporal descoordenado. E aí sempre tem alguém que nos cuida, seja mãe, pai, avó, tio, tia, enfim, enfermeiro, cuidador de alguma instituição. Sempre tem alguém para cuidar. Senão, o bebê de ser humano morre. E aí, a partir dessa ação em direção lá, a gente pode também começar a desenvolver a nossa ação em direção ao mundo. E a gente começa a criar a realidade. A gente começa a entender que a gente tem uma força diante do que está ao nosso redor, de que a gente tem uma influência, porque quando o bebê chora, ele tem alguma coisa atendida, alguém responde, alguém chega lá e supre alguma necessidade dele. E aí isso vai fazendo com que ele se insira num contexto social, num contexto de relação. Ele vai aprendendo e vai se construindo enquanto gente. Isso é tão bacana, né? Na Gênese, Allan Kardec fala que a humanidade é uma... Eita, deixa eu só ver aqui exatamente como é, porque é tão bonita a frase, é bem curtinha. A humanidade é um ser coletivo, em que se realizam as mesmas revoluções morais pelas quais passa cada ser individual. Ou seja, cada um de nós, agindo em direção ao nosso amadurecimento e à nossa evolução, contribui para a evolução desse ser maior, desse ser coletivo que é a humanidade. Aqui falando de nós, né, estamos falando da humanidade terrena. Isso garante a gente a consciência de que a nossa ação provoca efeitos, de que a nossa ação é relevante, é importante. A ação é colocar em movimento, é sinônimo de energia, mas é também e principalmente a evidência de uma força. Evidência de uma força que habita em cada um de nós. Evidência de uma força que faz com que a gente possa ser criativo, mas também ser tolerante. Que a gente possa ser proativo e que a gente possa propor alguma coisa, que a gente possa agir frente ao desafio que se manifestou para nós e criar uma alternativa, né? Conduzir a uma solução daquele problema, mas sem esquecer de que depois algo vai acontecer ali e que a gente vai lidar com aquela consequência. Cada escolha que a gente faz na nossa vida carrega com ela, de mãos dadas, uma consequência ou muitas consequências. É a lei de causa e efeito que a gente já falou aqui em outros momentos. Um efeito pode ter tido muitas causas e uma única causa pode gerar vários efeitos. Por isso é tão importante que a gente se conecte com a gente mesmo, que a gente entenda como cada coisa que acontece ao nosso redor nos mobiliza e como a gente pode simplesmente absorver aquilo ali, interpretar, cuidar daquilo ali no nosso espaço interno, para que a gente não precise ser simplesmente reativo. Isso aí, se a gente para pensar e encara isso
como um desafio da humanidade, eu tendo a pensar como se a gente tivesse na adolescência da humanidade. Será que a gente pode pensar assim? Porque quando a gente pensa num adolescente, eu tava falando do bebê agora, né? Quando a gente pensa num adolescente, a gente pensa naquela pessoa desafiadora, naquele indivíduo que tá lá questionando e tudo mais. E muitas vezes a gente se irrita, a gente perde a paciência, a gente não quer ser desafiado, a gente acha que eles estão sendo desrespeitosos. Mas o momento de crise da adolescência é justamente essa possibilidade de transformação. Donald Winnicott, um psicanalista inglês, no livro dele Privação e Delinquência, ele tem um trecho que ele fala de uma coisa bem interessante. Assim, ele está falando da natureza e das origens da tendência antissocial, mas eu capturei um pedacinho aqui para compartilhar com vocês. E ele fala de uma lista que ele julga ser de algumas necessidades dos adolescentes. E que ele diz: uma delas é a necessidade de se sentir verdadeiro ou de tolerar não sentir nada. Essa não é fundamentalmente a nossa busca enquanto humanidade? Entender qual é a nossa verdade, entender o nosso lugar nesse universo, quando a gente questiona e a gente busca tanta coisa. E a possibilidade também da gente não sentir nada. A gente tem tanto medo do vazio, tanto medo que esse vazio possua a gente, corrompa a gente, aniquile a gente, que a gente muitas vezes, quando está num momento de crise, a gente se desespera com medo desse vazio. A gente acha que a gente precisa sair tendo atitudes muitas vezes impensadas e que são simplesmente reações e não ações. E a gente perde muito com isso. Outra coisa, outra necessidade do adolescente que o Winnicott fala é a necessidade de se desafiar. E que aí ele coloca isso num contexto de dependência do adolescente. E que é satisfeita e que continuará sempre sendo satisfeita. Então, nós, enquanto humanidade, ainda somos muito carentes, ainda somos muito dependentes. Não alcançamos ainda um estágio de independência com relação à nossa própria evolução. A gente ainda não alcançou, e a gente está longe ainda de alcançar, um estado de espíritos amplamente evoluídos, né? Que não precisaremos de algumas coisas da materialidade ainda. Então a gente ainda é muito apegado e a gente precisa experimentar isso. A gente precisa passar por essas fases e parar de nos julgarmos. Precisamos ser mais gentis conosco, aceitarmos as nossas necessidades, os nossos desejos e, a partir deles, criarmos ações saudáveis. E ele fala também sobre a necessidade de espicaçar constantemente a sociedade. Seria de cutucar constantemente a sociedade, para que o antagonismo da sociedade se manifeste e possa ser enfrentado com antagonismo. Quantas vezes a gente se coloca em situações em que a gente fica lá só questionando, sem nem saber o porquê? A gente precisa se valer do nosso próprio conhecimento, mas a gente precisa fazer isso de uma forma que seja aprazível à nossa evolução. De uma forma que seja, eu não quero dizer útil, porque a vida não está nessa esfera do utilitarismo, mas a gente precisa pensar que os nossos questionamentos precisam ser em direção a algo, para que não sejam questionamentos rasos, para que não sejam questionamentos que nos deixem num ciclo vicioso sem ter nada de virtuoso. Isso não estou dizendo que qualquer questionamento não é válido, porque nenhuma pergunta é burra, nenhuma pergunta é inútil, nenhuma pergunta é desprezível. Mas apenas se essas perguntas, por mais simples que sejam, forem realmente a verdade do coração de quem a está fazendo. A gente precisa agir com sinceridade. A gente precisa entender a força, a evidência da força que cada ação nossa revela. A humanidade, sendo um ser coletivo, é construção da ação de cada um de nós. E quando a gente para pensar, e quando a gente para observar verdadeiramente, a gente percebe que a cada passo que a gente dá, a gente vai descobrindo outras necessidades dentro da gente mesmo. A gente vai tendo intuições do que a gente precisa, mesmo que a gente nem saiba o que é, mas a gente começa a ter um direcionamento para o nosso caminho. A gente começa a ver pelo menos o que a gente não quer. A gente começa a ver qual é a forma que eu posso contribuir para a coletividade.
Qual é a forma que eu posso contribuir ou que você pode contribuir para um contexto geral e para um contexto individual também, para o nosso próprio amadurecimento. No último capítulo da Gênesis, Allan Kardec está falando, o capítulo chama Os Tempos São Chegados. E ele está falando já aí, né, sobre essa possibilidade da gente pensar o mundo, a Terra como um mundo de regeneração. Muitas vezes a gente negligencia um pouquinho essa parte, né, de olhar para Kardec como sendo essa inteligência tão para frente também, que já estava falando sobre isso naquele tempo. E aí tem uma frase, um parágrafozinho, que é muito legal e que fala sobre isso que eu acabei de dizer para vocês, de que quando a gente se conecta intimamente com a gente mesmo, a gente começa a perceber as nossas demandas reais. Ele diz assim, ó: quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem que ainda seja possível definir claramente o que é que está faltando. Isso é o efeito do trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que um pressentimento de um estado melhor. Se a gente fechar o olho, se a gente inspirar para se inspirar, e antes de expirar e colocar para fora, a gente fizer realmente essa filtragem disso tudo aí, para que depois a gente possa colocar para fora e devolver para o ambiente, a gente consegue identificar aquela luzinha dentro da gente, que faz a gente brilhar um pouquinho mais, e brilhar para iluminar o caminho do outro, para ser como um farol, ser como uma vela no escuro, que um pontinho de luz acaba com a escuridão. A luz, por menor que seja, sempre vence a escuridão. A gente pode, a cada dia, tentar escolher com que nossas ações sejam ações de luz. Difícil, muito difícil. Mas a gente vai conseguindo dia a dia, a cada vez que a gente se dá uma chance, a cada vez que a gente se perdoa e perdoa o outro, a cada vez que a gente escolhe agir em direção a tudo aquilo que nutre, a tudo aquilo que a gente vê como sendo água, já que estou usando essa metáfora hoje já desde lá da represa, né? Água que alimenta a terra para gerar bons frutos. Para finalizar, eu vou trazer um trechinho do livro de Arun Gandhi, A Virtude da Raiva. Ele é neto de Gandhi, de Mahatma Gandhi. E ele fala o seguinte: cada um de nós pode oferecer a pitada de alegria e esperança capaz de levar as pessoas a quererem ser melhores. Um exemplo vívido de amor, esperança ou verdade pode fazer todo o resto parecer sombrio em comparação. Uma vez que esse contraste é estabelecido, as pessoas à nossa volta têm uma visão mais clara das próprias possibilidades. Elas podem fazer parte do lado sombrio ou ser mais uma rosa no vaso. Quando você é bondoso, faz todo mundo ao seu redor querer ser melhor do que já é. E aí, para completar, para a gente entender como cada ação e cada reação nesse mundo de provas e expiações, mas também em todos os manifestos do universo, fazem parte de um círculo, né? Desse círculo da vida. Ele fala: você tira força do entusiasmo positivo e afetuoso que coloca em suas ações. Ou seja, as ações que trazem as consequências e os efeitos para nós são também as que nos nutrem, né? São também as que nos dão força. A força que a gente coloca, o entusiasmo positivo que a gente coloca na ação é o que garante que a gente tenha força para continuar também. É a evidência da força, é a ação em si. Então, que a gente possa a cada dia mais agir com o nosso coração, que a gente possa a cada dia mais agir em direção do bem, em direção desse caminho de amorosidade que a gente pode construir devagarzinho, se respeitando e se perdoando e se dando a cada dia uma nova chance de criar um mundo melhor para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Já já a gente se encontra de novo para falar mais sobre outros temas do espiritismo, da vida, do bem. Tchau, tchau, gente!